HLB Conecta. A série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado. Olá, seja bem-vindo ao HLB Conecta, o podcast que conecta você aos principais assuntos de contabilidade, auditoria e negócios. Eu sou Diego, sócio de auditoria aqui da HLB Brasil, e nós estamos aqui hoje com o Patrick Matos. Patrick, muito bem-vindo ao nosso podcast. O Patrick, para quem não sabe, ele é membro convidado do CPC, ele é membro também do IFRS Foundation e professor da FIPECAF. Um prazer, eu agradeço o convite e estou à disposição. Para nós começarmos aqui a nossa conversa, você pode explicar para nós um pouco sobre o OCPC 10 e por que ele foi emitido pelo CPC? Claro, bom, a orientação, ao CPC 10, ela vem de uma perspectiva local, nossa aqui do Brasil, não é uma orientação que tem um reflexo direto no IASB, não existe uma norma internacional que trata disso, mas a partir da nossa identificação da necessidade de tratar um pouquinho o tema do mercado de carbono, Então a CPC 10 ela fala da contabilização, de créditos de carbono e assemelhados, o reconhecimento de passivos também por descarbonização quando elas surgem, e vem numa visão, primeiro, que não existe uma norma contábil internacional, do IASB, que trate desses assuntos. É o tipo de arranjo econômico que está cada vez mais comum, a gente vê muito no Brasil ainda, no mercado voluntário, que as empresas não são obrigadas a lidar com descarbonização ainda, Então a gente vê muitas empresas brasileiras voluntariamente assumindo compromissos de reduzir emissões, de adquirir crédito de carbono, porque o crédito de carbono basicamente é um documento que é um registro de descarbonização de algum projeto, ou seja, é um certificado que demonstra que algum projeto atuou de maneira a compensar emissões ou evitar emissões. E esses são os instrumentos que as companhias utilizam para compensar suas emissões quando elas fazem esse compromisso. Então, uma empresa, por exemplo, que assumiu esse compromisso, uma indústria, ela poluiu uma certa quantidade de toneladas de CO2 equivalente, ela adquire no mercado créditos de carbono, que são basicamente um certificado que determina que pode ser neutralizada essas emissões até um certo volume, que ela, obviamente, alinha de acordo com a quantidade de créditos que ela adquire. E na medida que essas transações, esses compromissos, foram ficando cada vez mais comuns na jurisdição brasileira, começou a ser necessário também pensar como contabilizar eles. Então a gente está falando do crédito de carbono. O que é um crédito de carbono? Ele é um ativo intangível? É um instrumento financeiro? Ele é um estoque? E quando a gente fala dessas obrigações de carbonização da companhia, quando elas surgem? Quando que um passivo é reconhecido, E isso foi se tornando também importante aqui no Brasil, porque embora a gente tenha um mercado voluntário bastante ativo, a gente tem uma perspectiva também de mercado regulado. Já está convertido em lei e vigente a lei do mercado regulado no Brasil. E embora a gente não esteja vendo esse efeito de maneira tão clara, porque o governo ainda está trabalhando na determinação dos agentes que vão fazer o acompanhamento, como é que vai ser basicamente a definição de metas, mas o mercado regulado já é uma realidade no Brasil. Então, nessa visão, a ideia é garantir que não haja diversidade de prática, que as empresas que tratem dos mesmos instrumentos, que tenham modelos de negócio semelhantes, também tenham divulgações que sejam uniformes e comparáveis, para garantir que um usuário, um investidor, por exemplo, ao estar analisando os resultados dessas companhias, tenha uma visão também que permita fazer a comparação. E quando a gente fala de novo, mercado de carbono, dentro da contabilidade, a contabilidade, de novo, ela segue o avanço dos eventos econômicos e dos arranjos que são contemporâneos. Então, na medida que isso começa a se tornar uma realidade mais frequente, a contabilidade precisa seguir. E a gente está numa situação atual, talvez como nunca tivemos antes, de contato com o meio ambiente, principalmente, ou seja, uma situação sem precedentes de níveis de emissões de poluentes na atmosfera, e a tendência é que isso cada vez mais vire uma realidade própria das companhias, não só das companhias, mas da sociedade como um todo. E a ideia do OCPC 10 é tratar um pouco desse assunto e garantir que, na medida que as empresas se envolvam cada vez mais, seja no mercado voluntário ou no mercado regulado de carbono, elas tenham, de fato, um direcionamento contábil a seguir. Maravilha. O parecer ele trata de 3 instrumentos distintos, crédito de carbono, permissão de emissão e os CBIOs.
né? Você poderia detalhar um pouquinho sobre as diferenças entre eles, os principais objetivos, aspectos, né, dos objetivos de cada um deles? Quando a gente fala desses instrumentos, né, dando até um passo atrás, é importante lembrar que quando a gente fala no ambiente contábil, principalmente um ambiente mais contemporâneo, né, com vários arranjos diferentes, não dá para aplicar um conceito único que se aplique a todo e cada instrumento, toda e cada empresa, né? Então, dentro da OCPC 10, a gente foi por um caminho de avaliar modelos de negócio, que, se a gente parar para pensar, é o caminho que a própria Fundação FRS, né, nos normativos do IASB, a gente vem seguindo, né? O próprio IFRS 9 tratou muito de modelo de negócio, quando a gente trata de head accounting, por exemplo, também, a forma na qual a companhia gere o seu risco, que é único dela. Então, essa visão de modelo de negócio é importante até para a gente balizar quando que determinados créditos eles são uma coisa ou são outra, né? E quando a gente fala dos créditos que a gente tem no mercado, a gente tem basicamente, né, os créditos de carbono, que são, de novo, os créditos gerados a partir de projetos que visam aí a descarbonização ou se evitar alguma emissão em determinada área. E a gente tem alguns outros instrumentos também que seguem uma natureza semelhante. As permissões, por exemplo, elas vêm do ambiente do mercado regulado. O que é o mercado regulado e como ele vai surgir no Brasil, por exemplo, que é bem alinhado com o mercado regulado europeu, por exemplo. A visão do governo é que você quer garantir que as companhias poluam menos. E como você faz isso? Incentivando elas por meio de um programa regulado, onde cada empresa, dependendo do seu nível de emissões, sua atuação, né, o seu segmento, ela vai ter permissões, né, de emissões de gases de efeito estufa para um determinado período. Essas emissões vão formar, entre aspas, um inventário, que é basicamente uma subvenção que as companhias recebem, e no final do ano a companhia vai ter que, né, se ela estiver acima de um determinado patamar de tamanho pela lei, ela vai ter que conciliar a obrigação que ela eventualmente pode ter se ela emitiu mais do que a permissão. Então, se a companhia, por exemplo, recebe 10 permissões, né, cada uma equivalente a uma tonelada de CO2 equivalente, ela recebe 10 permissões, chega lá no final do ano, ela poluiu o equivalente a 11 permissões, 11 toneladas, por exemplo, ela tem um déficit de 1. O que ela precisa fazer? Ela precisa ir no mercado e comprar esse crédito que sobrou, que faltou, na verdade, né? E ao fazer isso, você começa a trazer essa externalidade, que é o custo da poluição, lá para a demonstração do resultado, porque isso é um custo, é um passivo e um custo. Exato. Você está penalizando quem poluiu a mais. Por outro lado, se você tem 10 permissões e você poluiu o equivalente a 9, você sobra uma. O que você faz com essa uma? Você vende no mercado. Então você acaba tendo um benefício econômico. Então a ideia da regulação, né, do mercado regulado, é pouco a pouco incentivar as companhias a irem abaixando as suas emissões na medida que elas vão se beneficiando por ficar abaixo das permissões. E essas são os instrumentos que estão tratados como permissões, né, os allowance dentro da normatização. Vem do mercado regulado, que são basicamente subvenções que o governo dá para as companhias e que, curiosamente, a OCPC 10 foi escrita antes do mercado regulado no Brasil, mas já previa como funcionaria nesse caso. E a gente tem também outros instrumentos que são específicos do Brasil, como no caso do CBio. O CBio é o certificado que está associado ao RenovaBio, que é um programa específico de delimitação, né, das emissões no âmbito das distribuidoras de combustíveis. Então já existe uma regulamentação, é como se fosse um mercado regulado só das distribuidoras, em que o instrumento é o CBio, né? Mas que numa perspectiva geral, inclusive da OCPC 10, ela é tratada como um crédito que também é contabilizado seguindo o modelo de negócio ao qual ele se aplica, né? Então, a ideia da OCPC 10 é tratar de maneira detalhada e diferente cada crédito de acordo da forma como ele surge. E um ponto bastante interessante é que, embora a gente tenha questões próprias do Brasil, né, de novo, o nosso mercado regulado, o RenovaBio, o CBio, a OCPC 10 ela é 100% consistente com as IFRS. Então, mas qual é a IFRS do IASB que representa a OCPC 10? Nenhuma, porque eles não têm, embora exista um projeto em andamento no IASB que tende a discutir um pouco esse conceito. Porém, tudo que foi colocado no OCPC 10 tem referência e é aplicável de acordo com as IFRS em outras normas. Então é importante deixar isso claro, que ela é uma orientação que é completamente consistente e alinhada às IFRS, embora não haja uma IFRS equivalente. Maravilha. Na prática, como esses instrumentos eles devem ser reconhecidos, né, mensurados na contabilidade pelas empresas brasileiras? Se a gente for pensar de forma geral, de novo, a gente vai para o modelo de negócio. O crédito de carbono
para aquela empresa que é uma poluidora, por exemplo, ela quer compensar suas emissões, ele só tem uma serventia. Eu fiz o meu compromisso, pensando no mercado voluntário, por exemplo, né? Eu tenho um compromisso, eu fui ao mercado e falei, olha, todo ano eu vou compensar minhas emissões de gases de efeito de estufa. Chega lá no final do ano, eu fiz um inventário, né? E eu poluí 100. Bom, se eu poluí 100 e eu me comprometi a descarbonizar, né? Ou a compensar essas emissões, eu preciso adquirir no mercado. E ao adquirir no mercado, o único intuito que eu tenho é aposentar esse crédito para poder matar ele contra as minhas emissões. Nesse caso, que o meu modelo de negócio é basicamente de comprar um crédito para poder compensar minhas emissões, você tem um intangível, né? Que é um intangível que vai ser reconhecido, né, ao custo, sujeito a impairment, obviamente, mas que na prática tende a ficar muito pouco no balanço, porque se a minha intenção é adquirir para compensar, eu adquiro no mesmo dia, eu faço lá a compensação, aposento ele e acabo com essa obrigação. Se por algum motivo ele fica no meu balanço um tempo um pouquinho maior, ele é um intangível, né? Um ativo incorpóreo, né? Intangível, e sujeito a teste de impairment. Se a gente tem uma outra situação, por exemplo, em que eu sou um intermediário, né? Eu sou basicamente um, entre aspas, corretor, né? O conceito de broker trader do IAS2, né? De estoques. E eu compro esse crédito para poder fazer uma revenda, eu basicamente estou falando de um estoque, porque é um item que, de fato, eu vou estar adquirindo para revender a um terceiro no meu curso normal de negócio. Ele é um estoque seguindo os mesmos raciocínios do IAS2. Por outro lado, você pode ser originador. Quem que é o originador? O originador é aquele que cria o projeto para poder gerar um crédito de carbono. Então, eu tenho lá uma área deflorestada, por exemplo, que eu vou fazer um reflorestamento. Eu chamo uma certificadora para avaliar que, de fato, ali tem um projeto válido de remoção, né, de carbono da atmosfera. E depois, quando é gerado esse crédito, ele está no meu estoque, eu vou manter ele ali e vou vender para terceiro no curso normal de negócio. Então, a definição do ativo propriamente dito e como ele vai ser contabilizado depende, assim como qualquer outro ativo, de qual é a sua expectativa em relação ao modelo de negócio. E muitas das vezes o modelo de negócio pode ser duplo. Eu posso, por exemplo, ser um intermediário que eu adquiro o crédito de carbono para poder revender e ter ele como estoque, mas eu também sou um poluidor, eu também tenho emissões de gases de efeito de estufa na atmosfera. E aí, então eu pego um pedaço desse crédito que eu adquiro e ele não está no estoque, vai ficar no intangível, porque eu vou ter uma carteira para compensar minhas emissões e uma carteira para revender. Então o próprio modelo de negócio ele pode ser duplo e pode até se alterar na passagem do tempo. Então essa visão é a visão de trazer para o seu balanço o ativo subjacente numa perspectiva que case com a natureza da utilização. Que caso contrário, você cria uma regra única, você vai começar a ter um monte de intangível eventualmente sendo vendido, né? Que não faz muito sentido. Então a ideia é cada empresa avaliar qual é o seu modelo de negócio, reavaliar isso de tempos em tempos, se necessário, e contabilizar seguindo ou a regra de estoque, né? E aí, quando a gente fala de estoque, basicamente os custos, né? Para que o estoque esteja em condições de venda, sujeito a teste de perda por custo ao mercado, por exemplo, os dois ou menor. Se for intangível, intangível ao custo, sujeito a teste de impairment, assim como os outros itens dessas próprias normas, né? De que forma, então, Patrick, essa norma pode impactar as empresas dos setores regulados e como a energia, combustível e indústrias na alta emissão? Bom, a norma ela já está vigente a partir de janeiro de 25, então já é uma realidade para esse fechamento anual. Para as empresas, né, principalmente aquelas que têm uma atividade que é naturalmente, né, mais intensa em emissões, e geralmente são aquelas também que existe uma certa cobrança da sociedade e muitas vezes as próprias empresas e a administração já assumem, né, alguns compromissos. Então, para essas aí, é importante dar uma avaliada de maneira bastante cuidadosa em relação à existência desses passivos, né, e os custos associados. O crédito de carbono ele é um ativo negociado no mercado e que tem passado por uma alta inflacionária aí nos últimos anos, então é um efeito que pode afetar o resultado das companhias, né? E vale a pena fazer uma análise minuciosa, né? A partir do que a própria CPC traz em relação à contabilização do ativo, né? O reconhecimento desses ativos e principalmente dos passivos, né? Para garantir que no fechamento das demonstrações, né, não só esses efeitos, quando aplicáveis, estejam na DRE, no balanço, né, mas também as divulgações, porque a OCPC também traz requisito de divulgação nota explicativa. E na medida que isso já é uma realidade, uma norma efetiva, né, e definida aí pelos reguladores como aplicável para esse exercício, a antecipação, né, obviamente, é sempre desejada, né, para garantir que seja uma aplicação ordeira, em especial aí na demonstração financeira do final do ano. Né? Maravilha. Estamos caminhando aqui por final, né? Uma última pergunta.
olhando para o futuro, né? Qual é a importância de alinhar a contabilidade desses instrumentos com padrões internacionais de sustentabilidade e de que forma isso pode gerar um valor para as nossas companhias? As normas de sustentabilidade, elas são normas que não afetam de maneira direta as normas contábeis e FRS, né? Eu lembro conversando lá com o time do IASB, né? Quando o ISSB foi montado, eles brincavam que eles não queriam que ficasse nem no mesmo prédio, né? Porque é para não correr o risco de confundir ali, não, é norma ISSB, norma do IASB, né? E realmente acabou não ficando. Existem uns 3 prédios ou 4 prédios diferentes do ISSB pelo mundo e nenhum deles está ali junto do IASB. Mas eu acho que se a gente parar para pensar, o caminho futuro do reporte é de integração. Então a gente tem ainda hoje em dia o relatório de sustentabilidade e as demonstrações financeiras, que são padrões separados, mas que se espera ter uma interconexão. E numa visão do que a própria sociedade e investidores têm demandado hoje em dia, né, que é uma visão holística um pouco mais completa sobre a empresa e não só uma visão financeira ou de sustentabilidade, o próprio IASB já se comprometeu que no caminho o relato integrado é o principal foco, né, da normativa e que as entidades devem começar a buscar. Então a tendência é que temas como esse, que afetam tanto o reporte financeiro quanto o reporte de sustentabilidade, tenham já hoje em dia uma correlação. Então a gente tem no Brasil, né, a adoção das normas de sustentabilidade pelo CBPS muito em breve, e na medida que se fale, por exemplo, de carbono, né, ou de alguma outra questão de clima ou ESG nesses relatórios, a gente espera que tenha uma correlação também da demonstração financeira. Não vai fazer sentido, por exemplo, uma empresa fazer uma declaração super específica e clara sobre os compromissos em relação à descarbonização no relatório de sustentabilidade e a gente não vê efeito em nenhuma demonstração financeira. Isso é um grande chamado à atenção. Então a tendência é que se comece a integrar cada vez mais, a gente aproveitando no Brasil esse momento de OCPC 10, de mercado regulado de carbono, com o momento da adoção das ISSB para começar a ver esse reflexo sendo realizado entre as informações. E eventualmente no futuro, que eu imagino não ser tão distante, a gente começar a convergir essas duas peças para o relato integrado, que é o caminho de IASB. É um processo que o Brasil sempre foi muito envolvido. Nós tivemos muitos profissionais, professores, acadêmicos, pessoas de mercado também envolvidas no relato integrado nos últimos anos. Então a tendência é que a gente comece a buscar essa congruência e, por mais que a gente não esteja falando do relato integrado, né, são relatórios separados, mas que a gente busque consistência entre as informações. Não faz sentido a gente ter muita informação sobre carbono de um lado e nenhuma informação sobre carbono ou poluição, né, do outro lado, porque esses efeitos podem afetar a demonstração financeira. O próprio IASB tem documentos educacionais em que eles trazem potenciais impactos de clima em várias normas contábeis, impairment de ativos, instrumentos financeiros, ativo intangível, né, o caso do crédito de carbono, né, pela nossa OCPC. Então acho que vale a pena as empresas também terem em mente que cada vez mais o investidor quer ver essas informações se falando. E por mais que a gente não tenha um relato integrado ainda mandatório, né, para todas as empresas, a ideia é que o que você coloca numa ponta, né, na sustentabilidade, também fale com o que você coloca na demonstração financeira. Maravilha, muito obrigado, Patrick. Nós da HLB te agradecemos por estar aqui conosco e todos esses esclarecimentos referentes ao OCPC 10. É um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer e eu estou à disposição. Obrigado. E você que nos acompanhou até agora, também muito obrigado. Nós somos gratos por vocês estarem aqui conosco e fiquem ligados porque nós teremos outros HLB Conecta para que você e a sua empresa fiquem conectados com todas as novidades da contabilidade, tá bom? Se você quiser também, pode procurar um de nossos especialistas que eles estão dispostos a te ajudar naquilo que for necessário para você e para a sua empresa. Tchau, até a próxima.